Olá, conversaremos agora sobre a visão, ainda no mundo dos custos, especificamente sobre seus componentes e o processo de acumulação, mas nesse caso específico, quer dizer, discutindo aplicações práticas, quer dizer, como é que eu posso então colocar na prática conceitos vistos por nós em outra conversa sobre componentes de custos e processo de acumulação. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender os componentes dos custos e aplicar esse processo de acumulação dos custos. Então, de aulas anteriores, nós começamos a ver que existem diferentes componentes possíveis de custos, apresentados como materiais diretos, quer dizer, matéria-prima e embalagem identificados de forma objetiva, mão de obra direta, quer dizer, o esforço laboral produtivo envolvendo salários, encargos, benefícios, mas que também identificados de forma direta, objetiva. A figura de outros custos diretos, quer dizer, também gastos identificados de forma direta, objetiva, mas que não estão associados à mão de obra direta ou matéria-prima embalagem, materiais diretos, como, por exemplo, a manutenção de um equipamento específico, ou eventualmente depreciações e gastos específicos de uma linha de produção que não envolvidos com mão de obra e materiais. Então, essa primeira visão é a visão dos custos diretos ou primários. Então, além deles, nós temos a figura dos custos indiretos, então tradicionalmente chamados de custos indiretos de fabricação, e a partir daí a visão completa daquilo que vamos chamar de custo total, contábil ou fabril. Se nós consideramos apenas os custos associados a converter matéria-prima em embalagem em produto acabado, aí nós temos a figura do custo de transformação. E se além dos custos propriamente ditos, incorporamos a figura das despesas, então custos são consumos produtivos, despesas são consumos temporais, administrativos, comerciais ou financeiros. Aí passamos a ter a figura dos gastos incorridos, custo pleno ou custo integral. Então, aplicando essa visão, no exemplo do que eu estou chamando aqui de sonho doce, suave e limitada, que é uma pequena indústria, podemos então tentar colocar isso em prática e apurando aí o que se pede. No primeiro momento, ele pede para classificar e depois para responder o que se pede. Então, uma série de informações sobre a empresa são dadas, materiais produtivos, requisitados indiretos, depreciação do parque industrial, seguro, receita, quer dizer, uma série de informações e valores são apresentados, e para esse conjunto de informações e valores, algumas perguntas são feitas. As perguntas feitas envolvem calcular o custo direto primário, calcular o custo de transformação, calcular o custo contábil, calcular o custo pleno ou gasto incorrido, e aí nesse caso lembramos que esse custo pleno ele envolve os custos propriamente ditos e as despesas. E a partir daí ele pede o resultado, quer dizer, o lucro ou prejuízo da operação calculado na sua forma total e na sua forma unitária, considerando produção e venda de 200 unidades. Então, se vamos tentar fazer qualquer processo de acumulação e apuração de custos, aí vamos ter que classificar os componentes para depois acumular. Nesse caso, essa classificação vai envolver os aspectos sobre os quais já conversamos. Quer dizer, quando eu considero os gastos específicos, quer dizer, os componentes material direto, matéria-prima e embalagem específicos, mão de obra direta, esforço laboral específico e outros específicos, aí temos a figura do custo direto ou primário. Quando eu considero o esforço produtivo para converter matéria-prima e embalagem em produto acabado, aí eu tenho a figura do custo de transformação. Quando eu considero todos os componentes de custos, aí eu tenho a figura do que podemos chamar de custo contábil, fabril ou custo total. E quando, além dos custos propriamente ditos, eu incorporo as despesas, aí eu passo a ter a figura do gasto incorrido, mas que também nós podemos chamar de custo pleno ou custo integral. Então,
Se eu uso as informações dadas na atividade, o primeiro passo é classificar. Materiais requisitados indiretos. Então, eventualmente, lubrificantes, quer dizer, sanitizantes, quer dizer, consumidos na operação, mas indiretos, quer dizer, sem uma especificidade de consumo. Então, nesse caso, o fato de serem consumidos na produção caracteriza um custo. Como são indiretos, seria um custo indireto, muitas vezes aí chamado de CIF, custo indireto de fabricação, já que esse seria um processo industrial. Próximo, depreciação do parque industrial. Então, também nenhum sentido de especificidade é apresentado. Então, também seria um custo indireto, é um consumo produtivo, é um consumo industrial, é um custo. E aí, o custo indireto de fabricação, estamos aqui chamando de custos indiretos de fabricação, usando a expressão CIF. Seguro da área industrial, então também idem, é um consumo produtivo, é um custo e não tem nenhuma especificidade revelada, então também seria um CIF. Receita de vendas, opa, aí não é gasto, aí é aquilo que o mercado está me dando em troca lá dos produtos fabricados que está levando. Então essa receita de vendas é composição de receita. Se da receita eu subtraio os gastos incorridos, a soma de custos e despesas, que estamos chamando de custo pleno ou integral, aí eu vou obter o meu resultado nesse contexto. Então aqui é a figura da receita. Aluguel de escritório administrativo. Aí nós vimos que todo o consumo temporal de natureza administrativa, comercial ou financeiro é despesa. Então, nesse caso, temos uma despesa. Aquisição de nova empacotadeira. Então, se o equipamento está sendo apenas comprado, a compra per si é um investimento. Se eu estivesse falando na depreciação desse equipamento, se é um equipamento usado no ambiente industrial, a depreciação seria um custo. Mas, nesse caso, está falando apenas na compra, na aquisição, com toda certeza, isso é o investimento. Ele não vai impactar a apuração do resultado, quer dizer, o confronto de receita com gastos incorridos, já que o investimento é um gasto ainda não incorrido, que será incorrido quando o consumo for efetivado. Mão de obra direta. Aí eu estou entendendo que aquele esforço laboral produtivo identificado de forma objetiva, específica, direta, envolve salário, encargos e benefícios, e aí podemos chamar de mão de obra direta. Outros custos indiretos. Então, se são indiretos, vão fazer parte lá do pacote dos custos indiretos de fabricação, dos CIFs. Materiais requisitados, só que aí vem diretos, específicos, objetivos. Então, nesse caso, fazem parte lá dos materiais diretos, TMD. Depreciação de computadores. Se esse computador fosse de uso fabril, industrial, essa depreciação seria tratada como custo. Mas se fala apenas diretoria, não está especificando que é da área industrial, então eu estou entendendo que essa depreciação ela vai ser tratada como despesa. Então, feita a classificação, o que é que nós vamos ter? Que a soma dos custos indiretos totalizou 31 mil. Então, essa soma totalizou 31 mil. Que as despesas vão totalizar mais 11 mil e a partir daí eu tenho os outros componentes aí dos custos para poder fazer então a apuração desejada na atividade. Então, nesse caso, eu tenho materiais diretos iguais a 12 mil, mão de obra direta 14, custos indiretos 31, despesas 11 e receita 110. A partir dessas informações, eu tenho então a possibilidade de responder aquilo aí que a atividade quer, a apuração dos diferentes acumulações de custos e também o resultado total e unitário. Então, a partir das informações fornecidas dos componentes, eu posso responder o que se pede. Então, no primeiro momento, é solicitado o custo direto ou primário. Então, o que é que vai ser o custo direto ou primário? Ele vai ser a soma do material direto com a mão de obra direta. Nesse caso, não existem outros diretos apresentados. Então, ele vai ser igual a quem?
12 mais 14, quer dizer, o valor obtido foi 26 mil. Depois, a atividade solicita o custo de transformação. Então, o que é o custo de transformação? É aquele esforço que colocamos para converter matéria-prima em embalagem em produto acabado. Geralmente, vai envolver mão de obra, outros diretos e mais custos indiretos. Então, se eu somo os componentes que são aqui apresentados, nesse caso temos mão de obra direta e custos indiretos, então a soma vai ser igual a 14 mais 31, que vai dar 45 mil. Se eu quero então o custo contábil vai envolver a consideração de todos os componentes de custos, nesse caso, materiais, mão de obra e indiretos. Então, se eu somo eles, ou se eu somo ao custo direto o custo indireto, então, nesse caso, eu chego à conclusão de que o valor, a soma, vai ser 57 mil. Mais adiante, a atividade pede o custo pleno, lembrando que está entre aspas, né, porque além do custo propriamente dito, também as despesas ou gasto incorrido. Então, vai ser igual a quem? Os custos, que totalizaram 57, mais as despesas iguais a 11. Então, quando eu faço isso, eu vou obter, então, 68 mil. Com isso, uma parte da atividade foi feita e que envolvia entender os componentes dos custos, quer dizer, e aí nós fizemos isso, e depois de entendido os componentes dos custos, fazer a acumulação em diferentes blocos, usando aí diferentes adjetivos que fazem referência a esses processos de acumulação, seja para obter o custo direto, seja para obter o custo de transformação, seja para obter o custo total, fabril ou contábil, ou seja, para obter o custo integral pleno ou gasto incorrido. Uma vez que tenhamos obtidos os diferentes componentes e tenhamos obtido o custo pleno, quer dizer, o custo integral ou gasto incorrido, podemos obter o resultado. Então, sob o ponto de vista desse olhar contábil, o que é o resultado? O confronto entre o que eu vendi, as receitas de vendas, com os meus consumos, quer dizer, o gasto incorrido ou o custo integral ou custo pleno. E se eu vou fazer isso, então quem seria o resultado? Ora, nós vimos do enunciado apresentado que as receitas eram iguais a 110 mil. Também vimos que o gasto incorrido ao custo pleno foi igual a 68 mil. Então, se da receita eu subtraio o gasto pleno, aí eu chego no resultado. Quer dizer, o resultado total ele foi igual a 42 mil. Como o enunciado fala que 200 unidades foram produzidas e vendidas, então o resultado unitário seria igual a 210. Com isso, nós fechamos então a visão proposta aí na atividade, que era entender o custo, quer dizer, seus componentes e processos de acumulação, e a partir dessa visão também entender o processo de obtenção do resultado, entendendo que o resultado é o confronto entre o que eu vendi, as receitas com o que eu consumi, quer dizer, os gastos incorridos, custo pleno ou custo integral. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que aí envolvia entender os componentes dos custos e o processo de acumulação, quer dizer, numa atividade prática, no exercício didático, que foi o que fizemos. Bons estudos!